Rebatendo aqui aos estudos colocados por esse senhor, vamos a nos ater às questões do inferno e lago de fogo. Quando Jesus fala da questão do inferno, todo mundo gosta de ressaltar que ali havia uma lixeira que pegava fogo, Jesus estava falando daquilo, e outros chegam a dizer que Jesus está falando apenas da morte, né? Só que Jesus está falando para os hipócritas da lei, que corrompiam a fé das pessoas, que devoravam a casa das viúvas, e Jesus está falando de juízo mais severo para eles. Nesse sentido, nesse contexto, não tem condições do que Jesus está falando como punição de inferno ser simplesmente a morte, porque ele está falando para um tipo de pessoa. Outra questão, o lago de fogo e enxofre, cujo está escrito que lá haverá choro e ranger de dentes, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, cairá lá a besta, o falso profeta, né? a Satanás e seus anjos, né? Que é citado lá em Apocalipse como tendo aquele que tem a cauda que arrasta uma terça parte das estrelas do céu, né? Daí a gente retira que esses demônios que existem, esses espíritos imundos, são essa terça parte das estrelas do céu, confirmada quando Jesus fala: qual é o seu nome, demônio? Ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Depois Jesus os manda para os porcos, e ali eles possuem mais de 2.000 porcos. Então você percebe que Jesus está dando um contexto de que existe ali uma legião infernal, de que tem condição de habitar em um animal, né, quando é permitido por Jesus, mas que ali você tem uma quantidade, né, um quantitativo do exército de Satanás. Existem algumas partes da Bíblia que dá esse entendimento, assim como Miguel é o arcanjo que guarda Israel, Gabriel, você tem o nome de Miguel e Gabriel na Bíblia, né, como sendo Miguel como arcanjo, um anjo de alto nível, né, muito maior. Os demais anjos é citado apenas como mensageiro. Então você tem hierarquia. E ali no lago de fogo e enxofre não seria justo que Deus apenas liquidasse Satanás e seus anjos, por tudo que eles fizeram de maldade para a humanidade. Não seria justo. Esse lago de fogo foi preparado para eles, mas quem não estiver no livro da vida do Cordeiro também cairá lá. Então a Bíblia está no Apocalipse mostrando isso. E algumas pessoas estão dizendo que aquilo ali vai ser a destruição final, ou seja, vai se findar ali. Mas como se vai se findar? Você está dizendo que serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, usando o contexto de noite para tempo, né? Sempre para toda eternidade. Haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o inferno é um lugar de tormento passageiro que cairá dentro de um lago eterno. É esse o que a gente entende, tá? Por mais que seja o sentido figurado, existem muitas expressões ali mostrando que haverá sofrimento. Não que nós iríamos querer que a humanidade sofresse eternamente ali, mas eu estou pouco me lixando para se Satanás vai sofrer a vida toda ali. Porque os males que ele causou para a humanidade, inclusive o dragão é a antiga serpente que foi lá tentar Eva. Se a serpente não tivesse tentado Eva lá no jardim, nunca que Eva teria comido do fruto, talvez nunca, né? Porque a serpente ali é a primeira figura de maldade que aparece, tá? Que se aproveita da inocência de Eva, tá? Faz certas perguntas e faz certas colocações para confundir Eva, tanto que Paulo cita que Eva foi enganada e não o homem, né? É por isso que a mulher perdeu o direito de falar na igreja naquela época, porque foi a mulher que foi enganada. Ou seja, se a mulher não tivesse ali, o homem também talvez nunca teria pecado. Após a queda, Adão ainda viveu 930 anos. Então, para você ver que ali havia uma eternidade, ou muitos milhares de anos de vida, com um jardim maravilhoso, né? E que Deus colocou ali para cultivar o homem. Então, a gente percebe que a primeira figura que se apresenta com maldade, com mau caráter, é essa serpente, né? O dragão, lá do Apocalipse, é a antiga serpente. Ele se tornou um dragão, né, com o tempo. Daquela serpente, ele veio fazendo tantas maldades que ele se tornou um dragão. Então você percebe que esse dragão, essa serpente, estragou todo o compasso da humanidade. Se esse bicho sofrer eternamente lá no Lago de Fogo e Enxofre, eu estou um pouco me lixando para ele.
por mim que sofra mesmo, eternamente, pelo sofrimento que causou a todos os seres humanos. Talvez, em algum momento, ele poderia ter, talvez a vida aqui deveria ter sido a chance dele voltar atrás de tudo que fez e talvez buscar o arrependimento. O nível de consciência de Satanás deve ser muito maior do que o nível de consciência que Adão tinha em relação a Deus. Tá? Porque Deus não faz figuras inanimadas, alienadas. Não. Satanás sabe exatamente o que ele está fazendo. Talvez saiba que Deus é misericordioso para voltar atrás, só que a Bíblia, na morte de Cristo, diz que Jesus não socorre a anjos. A morte, o sacrifício de Jesus não salva esses anjos que seguiram Satanás. Essa terça parte das estrelas do céu, cujo dragão com sua cauda arrastou. Ou seja, ele trouxe consigo um império, ele convenceu um império a se voltar, a pelejar contra Deus. Tá? Essa batalha é descrita um pouco dela em Daniel, né? Você percebe que Miguel é clamado ali para poder ajudar, auxiliar naquela batalha, tá? Na oração de Daniel, quando a oração não chega a ser atendida instantaneamente. Então as interpretações de Apocalipse não são tão simples. Outra coisa que esse cara falou, que o anticristo vem da igreja, e nós acreditamos que ele vem de Israel. Por quê? Porque ele tem que ter uma descendência israelita, para que os judeus possam confirmá-lo como sendo da raiz de Davi, ter uma série de confirmações, a não ser que venham enganar eles, né, com documentos falsos, mas que tem que ter uma série de confirmações de que ele preenche as lacunas de um Messias. Lembra que quando Jesus, as pessoas achavam... as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, não é este o filho de Maria e José e não vive entre nós seus irmãos? Como que ele poderia ser o Messias se ele tem mãe, pai, família? Sabe? Como que é isso daí? Porque o Messias prometido viria de possivelmente o texto dava a entender, uma virgem, né? E Maria ali tinha esposo, né? Eles não sabiam o mistério de Deus envolvendo ali. Como que poderia ser isso? Então, as pessoas ali não acreditavam, mas havia muitas profecias. A linhagem de José, a linhagem de Maria, todas essas duas linhagens vinham da descendência de Davi. Tá? Então, Jesus cumpriu certas questões ali dentro do critério do que era estabelecido ali. E outra coisa, Jesus perguntou assim, quem vocês pensam que é o Messias é filho? De quem é filho? Os fariseus achavam que era de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi chama de Senhor? Lá no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Yahvé ao meu Adoni. Disse Yahvé ao meu Adoni. Ou seja, tem dois senhores ali. Como Davi o chama de Senhor se o Messias é filho dele? Então, as pessoas não sabiam entender as escrituras. Eu acho que hoje nós estamos dessa mesma forma. Achamos que compreendemos as coisas, tomamos posições e fechamos questões, acreditando que aquilo ali é a verdade, como eles acreditavam que o Messias era filho de Davi, e ali quando vem o esclarecimento verdadeiro, está dentro das escrituras, na cara das pessoas, mas elas não conseguem enxergar a verdade.